Hoje as apostas online, as chamadas bets, estão em todo lugar. Nos intervalos da TV, nas redes sociais, no nome dos estádios e estampadas na camisa de 18 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão. Mas o dado que mais chama a atenção é que, de acordo com o raio-x do investidor, mais de 4 milhões de brasileiros acreditam que apostar é uma forma de investimento. É o dinheiro que vira jogo, o entretenimento que vira risco. E onde que entra a educação financeira nessa história, hein? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Chega mais que está começando o ViaCast. Eu sou Gisele Scopel, cooperada da ViaCred, e para conversar sobre esse tema que mistura aí dinheiro, emoção, risco e comportamento, eu recebo o Marcelo Marques, diretor administrativo e de riscos da ViaCred, e também o Alexandre Correia, especialista em desenvolvimento pessoal e ministrante do Progride. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Gisele, obrigado pelo convite. Uma boa estar aqui discutir sobre isso, um tema tão importante. Alexandre, obrigado. Obrigado, Gisele, Marques. É um momento muito especial, é uma honra poder fazer parte deste momento e trazer reflexões e conhecimentos tão importantes para o nosso dia a dia. Eu já vou dizer para quem está assistindo, quem está ouvindo esse ViaCast, fica até o final, porque a gente está falando de um momento que o nosso país está fervendo nesse assunto e todo mundo precisa saber e precisa compartilhar essa informação que é mais importante. Marques, eu já vou começar te perguntando o seguinte, porque eu estava vendo que lá em 2025, os sites de apostas, eles somaram mais de 26,4 bilhões de acessos. E é uma média de 650 cliques por segundo. E foram mais de 30 milhões de brasileiros que, segundo o Banco Central, destinaram mais de 36 bilhões por mês para as bets. É muita coisa. Quando a gente vê o Brasil figurar nesse cenário aí como o quinto do mercado de apostas do mundo, a gente está falando de um impacto real na economia, muito grande. Como é que você enxerga isso do ponto de vista do risco financeiro? Gisele, a coisa ficou tão séria que as apostas hoje representam 2% do PIB brasileiro. São números expressivos tão grandes do que está acontecendo. A UOL recentemente colocou até numa reportagem dizendo que o maior endividamento da família brasileira já não é mais crédito e juros, e sim as apostas, as bets. Por isso esse assunto é tão latente, por isso esse assunto está tão em voga agora. O que mudou para mim, acho que é a percepção de risco. A pessoa hoje, ele dá uma olhada sobre as apostas e diz, isso não é um risco, eu estou ganhando, é algo distante o risco para mim. Antes ficava restrito à bolsa de valores, a outros tipos de coisa o risco, mas hoje não, ele está dentro do nosso celular. A gente consegue apostar isso de forma muito rápida e consegue perder dinheiro também de forma muito rápida. Essa facilidade que você cita também é um item muito importante e que eleva o nível de risco, né? Porque está aqui na palma da mão, é só uma brincadeirinha e quando vê... É isso aí, Gi. E além disso, é estimulado o tempo todo a fazer as apostas. A gente está assistindo um jogo, está aparecendo bets o tempo todo. Mas ele se transforma, na verdade, é um cálculo matemático, assim. Não existe segredo. Isso daqui você vai acabar perdendo dinheiro, porque realmente a bets, ela, em algum momento, ela vai dar o dinheiro, em algum momento ela vai tirar esse dinheiro para você. Isso é um jogo de números, é um jogo matemático. E as pessoas, até elas se perceberem isso, já perderam muito dinheiro. Aí é que se torna um problema. Ele não é mais um detalhe, nós estamos falando de dinheiro que está indo de consumo, dinheiro de investimento está indo em apostas. As pessoas estão deixando de comer, ou investir, ou trocar de carro, ou fazer alguma coisa para fazer a aposta. E outro, pior disso tudo, é se endividando para continuar apostando. A gente não está falando de gente que tem milhões e perde alguns R$1.000 ou um pouco dos milhões. A gente está falando de gente que já tem pouco, que demorou para conquistar uma casa, um carro, e aí se vê vendendo casa, vendendo carro, deixando a família desassistida. É muito grave isso, né? É muito grave.
E o pior é que a gente não vê ainda uma saída, os estímulos ainda estão tão grandes que a gente não está conseguindo ver uma saída nesse primeiro momento. A melhor coisa que a gente percebe ainda, a cooperativa tem um papel fundamental nisso, é a educação financeira. A gente precisa da educação financeira para que essas pessoas saiam disso. Elas precisam se perceber e precisam da educação financeira. Precisa entender que é risco e não uma oportunidade, né? É isso aí. E até, eu acho que isso que você falou, da quantidade que a gente vê de propagandas, eu acho que o que me chama muito a atenção é que virou uma avalanche de estímulo, de propaganda em cima de façam apostas, bets, não sei quantas mil bets devem ter hoje no Brasil, mas desde a primeira, todo mundo viu uma oportunidade de, vou também, né, ter uma bet para alguém apostar. E o que acontece? Você liga televisão, rádio, sei lá, enfim, em vários lugares, estádio de futebol é uma avalanche. Você tá vendo o tempo todo. Aí a pessoa que não sabe, nem sabe o que é uma aposta online, enfim... Poxa vida, tá todo mundo falando disso? Deixa eu ver o que é. E aí abre um portal que às vezes não tem volta. Então essa propaganda massiva também me preocupa. Eu acho que influencia no comportamento, né, Alexandre? Com certeza influencia muito. E por que isso afeta tanto os brasileiros? Por que hoje isso conversa com a realidade de muitas pessoas? Porque fala da rotina que nós enfrentamos. Pressão, cobrança, necessidade de dar resultados. E quando a gente olha para esse cenário e por que isso conversa tanto com a gente, nos traz justamente um conhecimento muito importante sobre a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é um equilíbrio entre razão e emoção. Quem assume o seu controle na tomada de decisão no teu dia a dia. Então, quando nós falamos de inteligência emocional, para nós desenvolvermos ela é pautada em 3 pilares essenciais. O primeiro deles é o autoconhecimento. O segundo é o autocontrole. E o terceiro, aí ele fala de gerenciamento de relações. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de parar para conseguir fazer uma autoanálise, o autoconhecimento. Sair desse primeiro pilar com excelência para daí partir para o próximo, que seria o autocontrole. E não só o autocontrole das emoções, mas o autocontrole também racional. Então, quando nós falamos da inteligência emocional e construir esse equilíbrio, partir para o autocontrole, muitas pessoas se colocam num cenário onde não se valorizam, acham que não são suficientes, têm experiências muito negativas, relacionamentos na vida pessoal que não deram certo, contratos de trabalho que foram encerrados, e ela a todo momento se sente como não suficiente. Então, isso conversa muito porque eu preciso ter algumas vitórias, eu tenho que ter algumas conquistas. A vida é só correria, é só pressão, é só cobrança. As coisas dão tão errado para mim, eu preciso experimentar pelo menos o sabor de uma conquista, eu preciso ver algo que eu estou ganhando. Quando você observa pessoas que elas buscam muitas coisas com o imediatismo. Hoje, eu acompanho as pessoas que fazem um cuidado com o seu corpo, a evolução da saúde física também, cuidado com a alimentação, sono, água. E você vê que isso é uma construção. E às vezes as pessoas querem uma resposta muito rápida porque olha para o Marques, olha para a Gisele e diz, poxa, eu também quero desenvolver esses hábitos. Sim. E eles conseguem um resultado tão bom. Como é que eu posso encurtar caminhos? Porque eu não tenho tempo para frequentar uma academia, exercícios regulares, eu não consigo cuidar da minha alimentação. Então, como é que eu encurto isso para me dar uma sensação de prazer e dizer, eu também consigo? Então, as redes sociais hoje, elas também nos mostram muitas coisas, aquisições, elas mostram as pessoas conquistando, elas mostram muitas realidades que às vezes não conversam com a realidade da maioria, onde pressão, cobrança, quem eu sou no meio de tudo isso, e o que eu poderia fazer para ter um pouco de prazer, alívio, e ver que eu também estou ganhando alguma coisa, e encontrar uma resposta e ver que eu também consigo ter retorno, e uma fuga para isso tudo. Isso responde porque que a gente falou no começo, né, de 4 milhões de brasileiros que consideram essas apostas esportivas um tipo de investimento financeiro, né? E aí você me fala por que então que esse mercado de aposta cola tanto no Brasil? Realmente é um emocional que está por trás escondido, que não é só um pequeno vício, mas sim uma necessidade de atender o ser humano que acaba virando essa grande bola de neve que a gente acredita que não, daqui a pouquinho eu venço, eu paro quando eu quiser. E não é isso que acontece, né? Exatamente isso.
E quando a gente fala de suprir isso, por que isso cola tanto, né? Aqui no Brasil, na nossa realidade, é como você falou, essa dependência é o que nos deixa muito próximo do conquistar um pouco, tudo bem, eu perdi, mas eu também ganhei, eu acho que eu tenho que olhar para o que eu ganho e não o que eu estou perdendo. Quando você olha para relacionamentos, às vezes é isso. A pessoa gera uma dependência tão grande que ela não consegue olhar os pontos que fazem mal a ela, e só aquilo que conversa com suprir a necessidade e a carência emocional do momento. É que ela olha para os dois separados e não numa balança, né? Ela precisa colocar isso na balança. Não, realmente tem um bom, mas é um pouquinho que é bom. Exato. E aí quando vê um montão que é ruim, aí ela não colocou na balança e aí o resultado realmente negativo para quem? Para ela, né? Exato. E também, por que tanta gente confunde a aposta com investimento? Acredita que aquele pouquinho que está ganhando é um grande investimento que rendeu. E o que acontece na cabeça de quem acredita que dessa forma está fazendo o dinheiro trabalhar? O investimento, Gisele, tem uma coisa que as pessoas às vezes não conseguem compreender. As pessoas entram, vê aquele dinheiro parado ali, parece que quer buscar aquele dinheiro, fazer alguma coisa com o dinheiro. Investimento é fazer com que o dinheiro trabalhe sozinho. Investimento é isso. E as pessoas confundem apostas com investimento porque ele está dizendo, eu estou apostando e estou ganhando mais. Mas nunca eu posso garantir para você. A banca nunca vai perder. A casa de aposta sempre vai ganhar. Não vai ter matemática que me supere isso. Vai falar, não, mas o meu amigo... Tá, me fala quanto o seu amigo perdeu e quanto o seu amigo ganhou. Me dá uma planilha me mostrando. Investi 10 mil e ganhei 20. Não existe isso. O que há uma ilusão de eu investir 10 mil ao longo do tempo e estou lá ganhando, em algum momento estou ganhando algum dinheiro. Mas isso no final ele vai voltar 7 mil para ele. Ou vai faltar 6 mil para ele. Ele vai ter que entender que isso daqui não é investimento. Ele não está pegando 10 e voltando 11, como se fizesse o investimento. Se eu invisto 10, no final do ano eu vou ter 11, 12, dependendo do investimento. Outro dia uma pessoa me abordou até no Instagram e falou, mas investimento também tem risco. Sim, tem risco, mas também existem investimentos muito seguros. CDB, tem outros investimentos, Tesouro Direto, eles são investimentos seguros com garantia de retorno. Então, dependendo. Agora, mas aplicar na bolsa também perco. Sim, mas é um investimento de risco, você sabe que esse investimento você pode perder. Tem que ter perfil para isso. Exatamente, existe uma análise de perfil de risco e você não joga todos o seu dinheiro em cima de um risco só. Você também aposta lá. A bolsa também pode você ficar milionário. Casa de apostas ou apostas, eu posso garantir que você não vai ficar milionário. Eu posso garantir, eu quero que alguém me mostre diferente disso. Se falar, eu vi alguém ficar rico com aposta, duvido. Aposta como bet, eu duvido que isso aconteça. Existe um cálculo matemático que essa conta vira negativa para quem aposta. Então, não existe investimento quando se trata de aposta. Aposta é aposta. Aposta é risco. Aposta você pode perder tudo ou você pode ganhar um pouco. Mas ganhar eu garanto que você nunca vai ganhar. Você vai falar assim, eu ganhei. Não vai voltar o dinheiro. E vale lembrar também, né, Marcos e Alexandre, que esse pouquinho que se ganha... ele é justamente para te incentivar a continuar. Porque se você só perde a graça, você não quer. Então ganha um pouquinho sempre para continuar rendendo para alguém, que é o dono da aposta, o governo, enfim, né? Isso que a gente precisa pensar também. E aí, é importante a gente falar que, do ponto de vista comportamental, o que acontece na cabeça das pessoas que falam assim, mas eu tô apostando só um pouquinho, né, Alexandre? Isso não vai fazer mal. Porque, se eu apostar só esse tantinho aqui hoje, é um troquinho. Do ponto de vista comportamental, quando nós analisamos como as coisas começam, existe uma falsa sensação de controle que nós exercemos às vezes, e esse controle, ele, na maioria das vezes, não existe. Existem níveis de mentalidade em relação a risco. Por exemplo, existem pessoas que dirigem de forma imprudente e elas sabem do risco e negligenciam. Agora, as pessoas vão pegando confiança na direção de um carro, por exemplo,
testando. Eu acelerei um pouco mais, foi confortável, eu estive no controle, nada deu de errado, e eu consigo fazer isso. Eu fiz uma ultrapassagem, nada deu de errado, eu tenho mais segurança, eu consigo. Quando a gente olha o ponto de vista comportamental em relação às apostas, e você vê por que começa com um pouquinho e está tudo bem. Talvez uma leve consciência, justamente sobre, se eu perder, eu não quero perder muito. É extremamente importante essas conversas, a educação, a informação que nós estamos trazendo aqui, para as pessoas se conscientizarem de alguma forma e entenderem. Isso pode ser altamente prejudicial. Então, sabendo disso, vamos começar com um pouco. Se eu perder, não é tanto assim. Então, gera-se o conforto emocional de que a perda não foi tão significativa, iniciando com um pouco. Só que aquele pouco, talvez ele até te traga um retorno que ele não vai ser muito grande no primeiro momento. E você pensa, se eu tiver um retorno com pouco, eu acho que é hora então de eu subir a régua, vamos aumentar aqui o nível das apostas, porque se com pouco eu já tive um retorno assim, imagina se eu colocar um pouco mais. E é esse pouco que vai dando a falsa sensação de controle, de segurança, de que os ganhos eles podem ser cada vez maiores. No comportamento humano, eu trabalho muito a neurociência, e que explica por que as pessoas agem do jeito que elas agem. Então, quando nós analisamos o comportamento humano na tomada de decisão, a gente vai lá para o sistema biológico do cérebro, analisando que a nossa mente ela é composta pelo sistema límbico, as emoções, o córtex pré-frontal, que é a razão. Com qual delas que nós tomamos mais decisões no nosso dia? Existe um espaço entre o estímulo e a resposta. Esse espaço que existe entre o que você foi estimulado a fazer e a atitude que você teve perante isso é a razão. Quanto maior o espaço entre o que você foi estimulado, provocado, instigado e a atitude que você teve em relação a isso, mais racional você vai ser com aquilo que está sendo provocado. Quanto menor o espaço que houver entre o que foi instigado, menos tempo para pensar, mais emocionalmente você responde. Você está sendo mais reativo. Mais reativo, ou seja, é muito dinâmico. E estão te incentivando a apostar e você tem que fazer isso, e você é pressionado, e você... Quanto mais reduzem o seu tempo para parar e analisar, menos racional você vai ser. Quanto mais você puder analisar o que está sendo feito, mais lógica, mais racional, mais no controle realmente você vai estar. Mas tudo isso... Como você trouxe essa questão, ela não começa lá no milhão, ela começa justamente no pequeno. Uhum. Porque ele me traz uma sensação de, se eu perder pouco, está tudo bem. Isso não vai me gerar nenhum dano muito grande. Mas se eu ganhei pouco, isso pode ser maior. Então vamos aumentar essa aposta. Nesse momento já não se analisa a perda. Então eu quero ganhar mais. E aí vale lembrar, né? No off, que a gente estava conversando até, porque é um assunto que não tem fim. Mas a gente falava justamente que essas plataformas, elas são justamente programadas, feitas para isso. Para que você não tenha tempo de ser racional. Você vai agir de acordo com a urgência que está sendo solicitada ali, é o tempo todo estímulo, então você não tem essa parte que você vai pensar, não, mas espera aí, será? Né? Não, é aquela coisa, eu tô pensando aqui, quando você fala de autoconhecimento, né? É como você sabe que se você for ao mercado com fome, a tua conta vai ser muito maior. Sim. Então, se você entra nesse lugar de apostas, que tá cheio de estímulo pro seu cérebro, e aí o que acontece? Muita gente não tem esse autoconhecimento de dizer, isso aqui é feito para eu fazer justamente isso aqui. E aí você é induzido, né? Quem não tem o conhecimento, acaba indo. É por isso que profissionais até que trabalham com vendas, eles entendem o momento do cliente, quando ele quer comprar alguma coisa, que é o desejo. Porque nós sempre pensamos que nós somos racionais. Não, mas eu sou muito mais racional. Mas na verdade... Todo desejo que nós temos, a necessidade, a compra, ela parte de um princípio emocional também. Se você saiu da sua casa com o desejo, com a intenção de fazer alguma coisa, e aquilo não foi concluído, e você tirou um tempo para pensar, dificilmente você volta, não, eu pensei melhor, eu vou continuar com o mesmo pensamento. Até nos relacionamentos, quando abordo justamente a gestão de relações, se você dá um tempo para processar o que te disseram, a sua resposta, ela vai ser totalmente diferente do que no momento daquela discussão. De fato. Então, aumentar esse tempo para o racional é fundamental.
tem que se permitir isso também. Nada é tão imediato assim que a gente precisa fazer naquela hora, né? Raras as coisas que são assim. Então, você tem que analisar, ele também está envolvido ali emocionalmente, ele está fazendo uma série de coisas, ele já ganhou um certo valor. O que de fato difere mais também é o exagero, é a querer ganhar sempre mais, é quando vira uma esperança essa aposta, não, eu vou ganhar muito dinheiro, aí isso começa a preocupar, e quando começa a ficar muito forte essa regra de querer apostar para ganhar muito mais, aí fica complicado. Não tem a ver isso com dopamina, alguma coisa, não tem a ver isso também? Ou eu estou falando uma besteira muito grande? Não tem a ver com essa recompensa imediata, Marques. É muito bem colocado o ponto que você traz, porque hoje nós temos acesso a muita informação, temos um acesso muito rápido à informação. Pensa, né, que o auge da comunicação já foi a carta. De você escrever de punho próprio, você envelopar, você selar, você despachar no correio, esperar chegar na pessoa, a pessoa abre a carta, lê, escreve a resposta. Olha só a logística da comunicação. E hoje é em tempo real, lá do outro lado do planeta. Você tem isso tudo muito rápido, imediato. Então, a conquista, ela precisa ser também. Mas o meu pai, ele trabalhou 40 anos numa empresa, aí ele conseguiu conquistar a casa dele, o carro. E hoje você vê as pessoas adquirindo tudo muito rápido, e muitas pessoas de forma planejada, sim, mas nem todas as pessoas entendem que houve um planejamento, uma estrutura, uma educação financeira, se privar de muitas coisas porque o propósito no momento era outro, e ela acha que, não, isso daqui é um caminho para mim. Eu não tenho paciência de esperar o retorno de um consórcio, de um investimento, de uma previdência. Eu quero agora. A pessoa prefere perder do que aguardar um tempo necessário para ter realmente a conquista verdadeira, né? Então, esse imediatismo que a gente vive hoje, né? Pode falar, então, Marcos, por que é isso? É o imediatismo, eu ia usar essa palavra, é verdade, Gisele. Eu acho que é isso que está gerando essa ansiedade, esse imediatismo. A gente vê isso até dentro das empresas, assim, as pessoas também têm uma necessidade de carreira muito rápida, tem uma necessidade de promoção muito rápida, ele não espera amadurecer o treinamento, enfim, talvez seja também um comportamento que a gente precisa aprender a lidar, mas quando esse comportamento, as pessoas entendem esse comportamento pro lado ruim, que é tirar dinheiro das pessoas, aí vira um problema. Eu vou dizer que está virando um problema nacional. Isso daqui pode virar um problema muito maior do que a gente imagina. Esse é só o topo do iceberg, eu acho. A gente vai falar disso também. E tem um ponto bastante importante, que as pesquisas mostram que metade dos apostadores já relatou prejuízo financeiro, já sabe, né? Em algum momento dessas apostas. Então, por que mesmo depois de perder, a pessoa tende a continuar apostando e quer apostar? O que ela acredita? Eu acho que é uma confusão tremenda. Eu acho que eles fazem entre o ganho, falar essa probabilidade, o plano, que não é planejado, e falar, não, eu perdi, mas eu preciso apostar mais, porque eu preciso recuperar esse valor. É a crença de que vai recuperar, né? É isso aí. Sempre, existia muito tempo no poker, né? Se você perdeu, aposta em dobro, né? Porque aí você vai tentar recuperar, porque se você perdeu e não apostar, você vai perder o dinheiro de qualquer forma. Só que aí muitas pessoas afundam, muitas pessoas perdem muito dinheiro. Mas essa confusão de que, eu vou ganhar, eu continuo, eu perdi dinheiro, mas eu só perdi agora, é um momento que eu estou passando. E o brasileiro é muito esperançoso, né? Muito. O brasileiro tem uma esperança enorme de tudo, né? Tudo acha que vou ganhar, vai dar certo, sem nenhum tipo de plano, né? Sem nenhum tipo de planejamento. E aí o pior disso é quando você tira o dinheiro das suas contas ou tira o dinheiro de onde você deveria colocar e começa a jogar em aposta. Aí isso começa a ficar complicado. Aí a gente já fala de compulsão, então. Compulsão, e a gente entende que aí é o problema emocional e financeiro, não é só o financeiro. Exatamente. E aí a ferramenta é educação, né, Gisele? É entender que está com problema, estou com problema, eu preciso de educação financeira. E eu preciso sair disso daqui, eu preciso sair disso daqui. Mas até a pessoa se perceber nisso, vai tempo, e tirar esses gatilhos, mapear esses gatilhos de que faz apostar mais,
e sair disso daí. Pelo menos é o que eu imagino, né? Eu não tenho uma resposta. Isso é uma resposta difícil de lidar, né, gente? A gente só está aqui analisando um comportamento atual. Mas, de fato, o que leva muitas vezes essas pessoas é o ganho fácil, é achar que trabalhando um pouco... eu trabalho 30 dias para ganhar isso, mas eu ganhei na Bets em 2 horas. Mas ele não ganhou isso na Bet, ele já perdeu esse dinheiro. Então as pessoas entendem que eu posso ganhar R$1.000 em 30 minutos, sendo que isso eu ganho na metade do mês. Então essa probabilidade, esse plano que as pessoas às vezes confundem ali. Mas eu acho que o que você falou, Marcos, é a educação mesmo, e educação financeira e educação comportamental também, né? Porque é aquela velha história. Tem gente que toma remédio para resolver um problema, mas não muda comportamento. Não adianta. O remédio vai te ajudar num certo momento, né, a te ajudar a seguir algum caminho. Mas se você não lida com uma psicoterapia, ter o entendimento das coisas, você dificilmente vai mudar esse comportamento. E aí os gatilhos estão aí para te provar que tudo funciona para fazer o teu cérebro seguir aquele caminho neural de novo. Isso. Não é? Por favor, me corrija se eu estiver falando. Eu adoro esse assunto, mas não sou especialista. Perfeito, Gisele. Você trouxe do ponto exatamente que é como as coisas funcionam. O cérebro ele não foi projetado para desempenho, e sim para sobrevivência. Uma das coisas, isso é biológico, o cérebro ele não gosta de gastar energia. Toda atividade, todo esforço que levar o nosso cérebro a gastar energia, ele leva a um desgaste. E isso, biologicamente falando, ele evita. Então, o que o cérebro faz? Automatiza esses caminhos. Por exemplo, para nós já foi difícil andar um dia. Hoje nós fazemos, mas nós não mandamos nenhum comando para o cérebro comandar. E ainda assim a gente tropeça de vez em quando. E ainda assim, em vários sentidos. Então, o nosso cérebro, ele foi projetado para isso, para não gastar. Então, quando você tem que ter uma mente estratégica, ele exige que você esteja no modo consciente. Eu sempre digo que nós ou andamos no modo automático ou no modo consciente. Ser uma pessoa estratégica é quando você está no consciente. A vida dos dias de hoje mudou muito. No passado, você tinha um emprego formal, a única fonte de informação que você tinha talvez era um programa de jornalismo no final do seu dia, a conversa com os vizinhos não era no grupo da rua, era você ali realmente, né, envolvido ao vivo, vendo o que as coisas estavam acontecendo. E você usou um termo muito importante que se chamam crenças. O caminho que a nossa mente faz para automatizar aquilo que nós entendemos como certo, como errado e principalmente como valor. Então, valor é uma palavra muito forte, porque o que é valor? A nossa mente, o nosso cérebro ele trabalha com a contabilidade mental das coisas. Então, nós temos gavetas de valores. E olha como isso é interessante. Você vai no shopping e você compra o que você gostaria, você sai de lá com várias sacolas e você fez compras para R$1.500. E você sai super feliz com essas sacolas, com as suas compras, e antes de você ir embora, você vai pagar o estacionamento e você diz, meu Deus, que absurdo, R$15 de estacionamento? Isso é um absurdo. Peraí, mas R$1.500 nas compras não foi um problema. Agora, R$15 no estacionamento, por quê? Contabilidade de valores que nós temos na nossa mente. Nos trabalhos que eu faço com as equipes, eu sempre pergunto para eles assim, gente, um prato de almoço à la carte, você pagaria R$700? Não, é muito caro. Uma pessoa que ganha um salário mínimo pagaria? De forma alguma. Mas esse almoço, ele é num resort, sei lá no litoral do Nordeste, de frente para o mar. Você fica 5 dias e você não paga nada. Só esse valor do prato à la carte. E aí, é caro? Não, daí não é caro. E quem ganha um salário mínimo, conseguiria? Não, a pessoa vai dar um jeito. Eu disse, mas o dinheiro continua saindo do seu bolso. Vai ter que sair esse valor da sua conta. Por que agora ficou mais barato? A análise do contexto. Aquilo que me parece valor, aquilo que parece o que eu estou ganhando, gera uma sensação de conforto em não tem problema isso estar saindo da minha conta. Depois a gente dá um jeito. Isso. Né? É isso que a gente pensa. Você deu esse exemplo e eu acho também que é quando a gente faz uma viagem e na tua cidade você não pagaria R$200 num prato, mas você tá lá em outro lugar. Ah, mas é caro em qualquer lugar, aqui ou lá.
E aí lá você diz, mas eu já tô aqui. Isso. Daí você diz, não, eu vou trabalhar para esse dinheiro aqui, mas depois eu resolvo, mas aqui eu vou, porque o valor é diferente. Mas quer ver uma coisa muito marcante nossa aqui, o povo brasileiro em si? Eu mereço. Adoro. eu digo que eu vou fazer um livro com os dizeres que acabam com a minha vida financeira. Eu mereço, eu trabalhei para isso. Isso. Não que não seja verdade, né? Realmente nós realmente trabalha, merece mais um momento. Mas é uma fala muito pertinente, muito impregnada realmente na cultura de não... Eu mereço, depois eu vejo como eu pago, depois eu busco recursos, mas eu mereço, eu vou aproveitar o momento. Isso é verdade. O amigo nosso chama de grupo apocalíptico, aquele grupo, nós trabalhamos para isso, eu mereço, dinheiro só é para se vive isso. uma vez. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez, é ótima. Lá tô eu viva de novo no outro dia. E se não tiver amanhã? E o amanhã todo dia, 8. Tô aqui. Eu queria só voltar num assunto ali que eu acho bem interessante, porque, né, a gente entende todos os problemas, né, das bets, das apostas, que esse emocional, ele interfere assim de uma forma muito forte, sem que a gente consiga de fato controlar. Mas a gente precisa criar rotas, né, Marques, para se defender, se proteger. Então, como é que eu posso... Eu queria que você citasse algumas dicas, se é que você tem, porque a gente precisa criar esse caminho. Por exemplo, se eu estou de dieta, eu não posso comprar chocolate agora para levar para minha casa, certo? Isso aí. O que a gente tem que perceber, pelo menos na minha opinião, né, as pessoas têm que olhar, ver alguns sinais primeiros, tá, Gi? Quais são os sinais de alerta? Você começa a ter mudança repentina de comportamentos financeiros, você começa a pedir crédito, começa a pedir emprestado para amigos, começa a usar o cartão de crédito da avó, do pai, da mãe. Você precisa ter você começa a perceber que o dinheiro não está mais sobrando, que antes aquele que sobrava não sobra mais. Você tem que começar a perceber se aquilo que você usava para diversão mesmo, para sair, ou para comprar uma roupa, ou para viagem, isso também não está acontecendo mais, você está enfurnado olhando isso dentro do seu dia a dia como... Contas básicas que você usava, você não usa mais, até comida, lanche, essas coisas. E achar mesmo que aquilo ali não é o risco que você está correndo, um risco familiar, um risco financeiro. Pode falar. Eu só quero dizer um sinal que eu acho assim que é muito importante, que acende uma red flag assim enorme. Se você não pode contar para alguém. Isso é muito... Tô fazendo isso aqui, não posso contar pra minha esposa, não posso contar pro meu marido, não posso contar pros meus amigos. Isso. Vai ver que talvez não tá certo. E é de certeza. Certeza que tá errado, né? Mas de fato, e a pessoa, você também tem que perceber se você não tá muito isolado. Já percebi que algumas pessoas se isolam, sentem vergonha. Na educação financeira, ou até no Progride, onde você dá aula, né, Alexandre, a gente percebe também que as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda em alguns momentos, né? E essa pedido de ajuda dificulta, a pessoa tem vergonha, eu estou endividado, preciso de dinheiro. Quando você pergunta exatamente, que é o papel da cooperativa, é perguntar para que você precisa desse dinheiro, o que é realmente que você precisa. Ela começa a inventar algumas coisas, não, porque eu estou precisando, o dinheiro é meu, eu tenho condição, eu vou pagar. Mano, não é isso. A gente tem um papel social fundamental de educação financeira que a ViaCred ou qualquer outra cooperativa de crédito tem, é que é de olhar para isso e falar assim, peraí, realmente ele está precisando de alguma coisa. Se a gente sempre pergunta, pode perceber, falar, não, mas para que você quer esse dinheiro? Eu quero comprar minha casa. Opa, deixa eu ver então, porque se você pergunta, você tem outras linhas de crédito, outras coisas melhores para ele. Eu quero comprar um carro, beleza, eu tenho uma linha de crédito tal, boa para você. Então o objetivo, quando fala assim, não, eu só quero dinheiro por querer, eu só quero crédito por querer, aí começa a acender mas espera aí, você já está aqui endividado, você, cuidado com isso, onde você está indo, qual é o seu caminho. É a importância, mas sem nenhum tipo de estigma, é procurar ajuda, é falar, olha, realmente, eu me endividei,
eu preciso sair dessa, e geralmente nós ajudamos, né? O principal mote, a principal linha também é ajudar alguém com dificuldade financeira. A cooperativa faz isso, mas para isso existe uma educação anterior que ele precisa acompanhar, ele precisa ser acompanhado. Mas a minha maior é quando deu sinais. A pessoa tem que perceber. É que as pessoas não se percebem, Gisele. As pessoas não se percebem. É que assumir um vício é um estigma que as pessoas é vergonhoso assumir. E por mais que ela saiba e ela entenda, ela não quer assumir. E isso é um problema. Aliás, a gente estava falando de ponta do iceberg, né? Eu tenho dado aqui que esse impacto é tão grande que em dezembro de 2025 o Ministério da Saúde e da Fazenda lançaram o Observatório Saúde Brasil de Apostas Eletrônicas. Olha a importância disso. E aí eles têm ações integradas de prevenção e cuidado para pessoas com problemas relacionados e também com jogos, né? E a gente vê que isso já é um problema de saúde pública, Sim. Né? Que, pelo visto, perdeu-se o controle. Sim. Então, essa conversa aqui, ela vai de encontro com isso, que as pessoas precisam ter essa noção de que sim, é um problema de saúde e que precisa buscar ajuda. E não precisa ter vergonha, porque eu acredito que o que mais os psicólogos hoje, terapeutas, estão recebendo nos consultórios são pessoas, sim, viciadas nesse tipo de apostas. Até para onde do Alexandre também dá a opinião dele, assim, a gente também tem que ficar atentos a isso. Quando tem um amigo que você está percebendo que isso está acontecendo, você deve falar. Perfeito. Você não deve... E outra, é amigo, é funcionário seu, é qualquer outra pessoa próxima que você está percebendo que isso está acontecendo, é sua obrigação falar. Mesmo que essa pessoa for ficar brava contigo num primeiro momento, o teu papel é dizer, olha... Será que você não está precisando de ajuda? Você tem certeza que isso está fazendo bem para você, para a tua família? Olha o buraco onde você está se afundando. Tem que ser claro com a pessoa, porque eu já fiz isso, nós já fizemos isso, então precisa ser feito, tá? Precisa chamar a pessoa e conversar com a pessoa. Se for amigo verdadeiro, vai falar, né? Vai falar, não tem como. E a gente, a pessoa está se afundando, mas tem que ir lá falar para essa pessoa que ela está se afundando. Porque é melhor você avisar como amigo do que depois... É melhor dizer, depois não diga que eu não avisei, né? Isso. Do que ver a pessoa se prejudicar, perder a família, perder tudo, porque você resolveu ser negligente e se calar. Então é melhor avisar de fato, né? E aí, Alexandre, eu queria que você me dissesse o que você tem para dizer quando... Alguém fala assim, não, eu controlo, eu consigo, eu dou um jeito, eu consigo parar quando eu quiser, né? E como é que eu posso usar a educação financeira até para ajudar nisso, né? É muito importante, eu quero pegar só um pouco da fala do Marques aqui, que é extremamente importante, porque às vezes não é mais só sobre a aposta ou ganhar o dinheiro. Às vezes é mais para, eu preciso recuperar minha dignidade. Eu não posso deixar tão exposto quem eu me tornei. Então, se descobrirem isso, vão descobrir que tipo de pessoa que eu sou. E já não é mais sobre querer ganhar. Porque talvez já se perdeu tanto que agora é sobre tentar recuperar um pouco do impacto negativo que a pessoa teve até ali. Talvez ela já teve consciência num ponto e agora não é mais sobre ganhar dinheiro. E... quando nós falamos de conhecer pessoas para nos ajudar, é interessante porque... se tem uma coisa que a maioria das pessoas não gosta, é de ser apontado erros. Você está errado nisso, você está errado. E você vê que quando essa fala é tratada com algumas pessoas, ela já levanta uma defesa. Não, mas é assim, ela sempre acha um argumento. E aí as pessoas me perguntam, é possível mudar uma pessoa? Sim, através de duas situações. Uma, primeiro a pessoa precisa dizer eu quero. Mas para dizer eu quero, e isso serve para nós inclusive, como eu posso evoluir como ser humano? Como eu posso melhorar como pessoa, pessoal, profissional, pai, mãe, marido, amigo, filho, vida social? O passo mais importante é colocar em cima da mesa tudo aquilo que eu enxergo como problema, como deficiências, como falhas, tudo aquilo que eu não sou bom. E deixar visível em um ambiente seguro. Olha,
eu sou falho nisso, eu não tenho controle sobre isso, isso daqui eu preciso de muita ajuda, porque eu não sei me virar sozinho. E boa parte das pessoas puxou para elas de que elas têm que ser suficiente. Elas precisam ser produtivas, elas precisam alcançar metas, elas têm que dar resultados, têm que ser super pais, super mães, têm que dar conta de uma vida em um dia que só tem 24 horas. E boa parte disso ainda é para dormir e descansar. Então eu tenho que dar um retorno. Mas espera, onde que estão os teus pontos falhos que talvez hoje cegam o teu racional e você conversa só com o teu emocional? E isso talvez as pessoas não encontram esse apoio, porque se eu colocar os meus problemas aqui, eu vou ter mais julgamentos do que auxílio, ajuda. Mas para que possa haver uma mudança, se eu estou no ponto de eu não estou mais jogando porque eu quero ganhar, mas se a minha esposa descobrir, se o meu marido descobrir, se a minha família souber quem eu sou, então eu tenho que dar um jeito de cobrir aquilo ali imediatamente. Já não é mais uma aposta só, exclusivamente pelo ganho. O controle, Gisele, quando você trouxe essa questão, ele não existe quando eu falo. Ele existe quando eu ajo, quando eu interrompo, quando eu quebro o ciclo, quando eu digo não vou fazer e eu não faço. Isso é ter controle. Todo o resto é imaginação. Todo o resto é palavra de conforto para eu me sentir bem comigo mesmo, dizendo, não, no ano que vem eu vou começar isso. Não, na semana que vem eu vou fazer. E aí você vê que muitas coisas elas não saem do papel, sabe? Porque talvez já virou até um apoio, uma desculpa para, não preciso me preocupar com isso agora. Mas a vida de resultados, a gente com toda certeza pode ter resultados muito maiores, melhores e mais estruturados do que simples apostas. Se houver um planejamento. Nós falamos muito sobre o orçamento doméstico familiar. E algumas pessoas usam ferramentas, uma caderneta, uma planilha de Excel, de anotar tudo o que gasta. Se nós fizermos isso como um exercício, só para você observar onde está indo o seu dinheiro. Aí tem gente que diz para mim assim, ó, eu já sei que não sobra, eu tenho que provar para mim no papel ainda que não sobra nada, mas você vai começar a observar que existem gastos que você vai dizer, sério que eu estou colocando tanto dinheiro nisso? Porque ele é visível. E a maioria das decisões, as decisões emocionais, elas são tomadas no invisível. Na falsa sensação de controle, eu acho que está tudo bem, sem olhar o saldo da conta, ou eu tenho recursos para cobrir isso. Mas quando você faz um planejamento de, eu quero uma casa, quanto tempo eu vou precisar com o que eu ganho, quanto eu vou ter que guardar para ter uma entrada, de quanto que vai ser o financiamento, qual é o valor da parcela, quanto que nós, família, temos que readequar a nossa educação financeira. Eu tenho um projeto. Tudo leva um certo tempo. A evolução humana leva um tempo. Eu digo para as pessoas que 2026 é um ano que ele está passando muito rápido. Não é que amanhã é Natal, mas tem projetos que talvez vão levar 6, 7 meses. E se a gente jogar de hoje 7 meses, já é o final do ano. E que vai precisar a nossa dedicação. Então, o controle que nós precisamos resume-se em planejamento físico, visual. Aquilo que você consegue enxergar e que seja possível alcançar. Por que tantas pessoas desistem logo nos primeiros meses de uma academia, por exemplo? Querem o resultado agora. Porque querem um resultado imediato. Só que o que ela observa? Às vezes a meta que ela coloca é assim, no primeiro mês eu quero perder 10 quilos. E ela vai o primeiro mês e ela sobe na balança e ela vê, ganhei 1, tá errado. O único indicador, a métrica que ela tem é a balança. Sim. E ela às vezes não quer dizer nada. Ela está apenas mostrando uma mudança no seu corpo. Mas como eu não ganhei o que eu queria, eu vou desistir. Então, quando as pessoas olham para planejamento, e ao ponto que eu trouxe antes o valor, tem muitas pessoas que também é um dito de boa parte das pessoas no Brasil de eu não tenho nada a perder. Já deu errado, o meu relacionamento com a pessoa deu errado, eu já não tenho mais ninguém, o meu trabalho já deu errado, eu não tenho nada a perder, então seria só mais uma perda. Mas o controle está em justamente você tomar a atitude e o posicionamento de não mais. Daqui para frente, eu sei que o que eu ganhar vai ser através de planejamento, através de investimentos seguros, através de orientações de especialistas, de parceiros, que nós estamos aqui como parceiros para orientar, e que tudo aquilo que é estruturado no longo prazo, ele é duradouro. A diferença entre sucesso e fama. A fama é momentânea e o sucesso perdura. Exato. E se a gente pensa assim, nossa, vai demorar, mas vai demorar 1 ano. Mas, gente, 1 ano vai passar, você fazendo isso ou não. De qualquer forma. Né? E você vai
preferir o quê? Começar agora? Ou daqui a um ano falar, puxa, eu devia ter começado um ano atrás? Exatamente. Esse é o pensamento também que a gente precisa ter essa consciência. E uma coisa legal que a gente tem aqui disso que você está falando, Alexandre, é que assim, quando você fala para alguém, para de apostar, para de fazer isso, não é tão simples assim. Não. Você tem que buscar a raiz do porquê que ela faz isso do jeito que faz isso, né? E aí, se ela entra de novo o autoconhecimento, poxa vida, se eu faço isso porque eu tô tentando preencher um vazio que eu queria isso ou aquilo, quem sabe ela buscando uma outra forma de resolver isso não vai para esse lado da aposta. Exatamente. Eu faço uma brincadeira com as turmas que eu treino e essa brincadeira com eles é assim, eu faço uma pergunta. Pessoal, levanta a mão para mim aqui nessa sala, quem se considera uma pessoa bonita? Aí o pessoal fica meio tímido assim, né? Levanta ou não? Mas a maioria não levanta. Eu digo, gente, isso não tem a ver com beleza. Tem a ver com ponto de vista. Como você se enxerga? Quanto você valoriza quem você é? E as pessoas, elas perderam esse olhar para si. É difícil para a maioria das pessoas se fazer um elogio sincero. Faça um elogio sobre você. Um elogio bem sincero. Qual é a tua melhor qualidade? Não qualquer uma, a melhor. Aquela que você sabe que você é muito bom. Mas correria, pressão, cobrança ensina para muitas pessoas que elas nunca vão ser boas o suficientes, que não há qualidades e sim obrigações. Elas filtram dessa forma. Estar no controle e nós podermos mudar essa situação é entender que para algumas pessoas é processo também. Né? Que, mas esse é um tipo de coisa que está sendo divulgado e tratado como um assunto de saúde pública e a pessoa ela tem que saber isso sozinha. Uma rede de apoio é extremamente importante. O não julgar é extremamente importante. O acolher, ser sério, direto e firme é extremamente importante. Mas se eu estou com um problema, eu preciso saber que tem pessoas do meu lado que vão me ajudar a vencer isso. É como alguém de dentro de casa resolver fazer dieta. Se ele fizer isso sozinho... Não dá certo. Não vai dar certo. Sempre vai ter alguém incentivando a quebrar o protocolo. É bem isso mesmo. E ainda nesse assunto aqui do eu controlo, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa também ir misturando com a educação financeira, né, Marques? A gente precisa olhar para um lado de que eu não estou só guardando dinheiro, eu estou buscando a liberdade financeira. E é essa liberdade que é transformadora, né? É isso aí. E eu acho, Gisele, eu estou falando eu acho aqui, mas é um modo de pensar, essa liberdade financeira a gente só conquista com disciplina, com muita vontade de realmente crescer. Não tem fácil, gente. Não tem ganho fácil. A gente tem uma geração um pouquinho mais antiga, mas eu te digo com experiência própria, tudo que conquistou foi com muito esforço, muita dedicação, olhando para o futuro, guardando. Então é por isso que a gente precisa olhar para isso e falar assim, peraí, tá muito fácil isso daqui, tô achando que começa a desconfiar, porque realmente precisa de muito esforço, muita dedicação e muito trabalho e muito esforço. As coisas duradouras são aquelas que demoram para você conquistar, né? A gente já falou da construção de um corpo bem malhado, né? A gente fala de uma compra de uma casa, de um carro. É lógico que a situação atual do país faz com que a gente tenha que demorar mais tempo para conquistar essas coisas. Mas nada agora tá aqui na porta da minha casa. Não é assim, né? Não. Mas sabe até por que isso acontece? Por que as coisas mais valiosas, elas levam um tempo e também são mais duradouras? Porque o processo ensina. Nós amadurecemos no processo de construir. Então, não é sobre ter 10 milhões de reais na conta. É sobre que amadurecimento você tem para lidar com esse valor todo. Não é o dinheiro que se ganha, mas a forma como você gerencia. Então, quando você sabe que foi muito difícil comprar uma casa, adquirir um bem, conquistar alguma coisa, o processo te ensinou a valorizar. O processo te ensinou que agora que eu conquistei, que talvez eu não precise economizar tanto, mas eu sei o quanto o meu dinheiro vale. Eu sei que tem coisas que eu já acho que não vale mais a pena gastar tanto assim e pensar melhor em investimento. Então, não é que as coisas têm que ser difíceis, mas eu preciso do tempo suficiente para
me amadurecer emocionalmente, financeiramente, para que eu consiga tomar as melhores decisões, considerando o que é valor para mim. E precisa escolher a melhor estratégia. Perfeito. É isso, é aí que entra, né, ViaCred aqui para ajudar a buscar esse caminho. Temos investimentos nesse sentido. Exatamente, para você escolher seu momento, para você escolher quanto você vai investir, quanto tempo você vai investir, se você é um investidor de alto risco, de baixo risco, médio risco, tem tudo. Tem. Então, é que dá trabalho querer conhecer, mas conversando com os especialistas fica mais fácil, não é? Com certeza. Agora vamos falar de uma coisa que a gente tem um pouquinho de pânico toda vez que a gente fala, mas é o tal do leão, né? Chegou, né? O imposto de renda. Gente, além desse impacto emocional, então, que a gente tá falando tanto, agora também chega onde? No CPF do cidadão que adora fazer essa bet aí. Na declaração do imposto de renda 2026, a Receita, então, passou a exigir com mais estrutura e também mais informação, aliás, a exigir a informação de ganhos com as bets aí obtidos, os ganhos obtidos com bets em 2025. Marcos, explica pra gente, primeiro, o que isso significa e que por mais que pareça que, nossa, ganhei dinheiro, não foi assim. É que, na verdade, você vai ter que declarar todos os ganhos acima de 28, deixa eu pegar o número aqui, 28, 467,20, você tem que declarar, tem uma líquida de 15% sobre isso. Então, independente do que você perdeu, você ganhou, você tem que declarar esses 28.467,20. E se lá na plataforma você tiver um saldo de R$5.000, você tem que declarar também esse valor que está lá na plataforma. E a gente reforça assim, não existe dinheiro invisível. Se você está apostando, está ganhando ou está perdendo, esse dinheiro todo mundo está vendo. O governo, o leão, está olhando para esse dinheiro. Então, é melhor que você declare sobre isso, achando que, eu ganhei, mas deixa eu dar uma olhada, o que foi que eu ganhei. Fale com o seu contador, porque uma hora isso daqui vai aparecer, vai olhar para isso vai aparecer. E eu digo sempre, embora você ache que está ganhando, que ganhou, vai ter lá uma parte que foi ganho, você vai ter que declarar esses ganhos aqui e você vai ter que pagar imposto sobre ele. Mas é uma bela de uma armadilha, né? Porque quem tá ouvindo deve pensar, nossa, mas tem gente que ganha quase R$29.000 com aposta, vou apostar também. Calma. Não é essa a realidade. Não. Vamos parar de olhar o bastidor, de olhar o palco e olhar também o bastidor. Quem ganhou 28 mil, perdeu quanto? Pode ter perdido uns 150, 200 mil aí. Imagina, para você ganhar 28 mil, você perdeu 200 mil e você acha, e ainda você vai ter que declarar? Vai ter que declarar. Para o imposto de renda. Vai. E assim a gente vê o dinheiro virando água de batata. Uma parte desse dinheiro que você ganhou vai todo pro governo. É isso. Isso aí. 15%. Ou seja, quem não se convenceu ainda de que apostas não são uma boa jogada... Tá aqui o motivo. Tá aqui um grande motivo de você saber que não é um bom negócio. É isso aí. Bom, para quem chegou até aqui, né, ouvindo a gente, com certeza já aprendeu muito, mas você que está usando esse dinheiro para construir ou para buscar uma virada, o que vocês têm a dizer sobre isso? Eu vou começar por aqui rapidinho, Alexandre, assim, ó. Eu analiso assim, o dinheiro que eu ganho é o tempo que eu vendo da minha vida, é o tempo que eu vendo meu conhecimento. Tudo que eu ganho é a respeito do meu conhecimento, o tempo que eu vendi para a empresa, ou que eu me dediquei para ganhar esse dinheiro, de alguma forma eu me dediquei e ganhei esse dinheiro. Agora, você tem que fazer, se vale a pena você trabalhar todo esse tempo, ganhar lá no início do mês, ou no final do mês, ou no meio do mês, um salário, e você em poucos minutos perder tudo por uma aposta. É isso que você tem que analisar. Falar, não, eu me dediquei, acordei cedo, estressado, fui dormir tarde, fiz uma série de coisas. Poxa, perdi final de semana, festa, uma série de coisas. Estou aqui trabalhando, me dedicando. E de repente você pega todo esse dinheiro, cujo tempo foi que você vendeu, que é o trabalho que você está vendendo o seu tempo. Eu vendi, eu perco em 30 segundos, ou 30 minutos, ou 20 minutos. E simplesmente vai embora e começa a minha vida todo mês. Aí daqui a pouco você só está percebendo que você está sobrevivendo. Cuidado com isso. Então, não perca o seu tempo com isso, gente. Trabalhou, recebeu, faz os seus investimentos, parte do seu... Tem que usar para lazer, eu sempre digo, faz parte disso daqui, só depois com a experiência que a gente percebe também que não é só trabalho, você tem que ter o seu lazer, mas tem outros tipos de lazer
Mas o que eu digo, vendi meu tempo, 30 dias, eu vou perder em 30 minutos, faça esse cálculo, segundos, minutos, né? Faça esse cálculo aí para você perceber que não está valendo a pena. Só dá uma olhadinha nisso daí que você vai perceber. É só um minutinho de reflexão. Inclusive, eu quero dizer para quem está acompanhando a gente, se você quer ampliar essa consciência, o Sistema Ailus tem lá na plataforma, né, um curso específico sobre bets. É só você entrar lá na plataforma Ailus Educação e aí você vai ver que tem muita coisa para aprender e a gente precisa aprender e disseminar a boa informação, porque a gente precisa ajudar quem está precisando, né? Tem muita gente precisando. Gente, considerações finais para o nosso podcast, que essa conversa é boa, a gente sabe que tem muita coisa para falar, mas vamos encerrar por aqui e marcar uma outra, né? É isso aí. Com toda certeza. Vai lá, Alexandre. Nós só temos uma única oportunidade de sermos felizes nessa vida. E essa oportunidade, ela está acontecendo exatamente agora. Os minutos que se seguem daqui para frente, nós não temos a certeza dele. Nós podemos planejar e devemos estruturar o que nós queremos conquistar no futuro, mas é presença com propósito. Eu só tenho uma única oportunidade de ser feliz na vida. E eu tenho que ter certeza de que eu estou construindo essa felicidade que eu tanto quero. Eu não posso chegar lá no final, olhar para trás e dizer, agora eu aprendi. Agora eu entendi, agora me dá mais uma chance que eu vou fazer tudo certo. E não é isso, é o agora. Há muito presente no comportamento das pessoas projetar a felicidade sempre no futuro. Quando eu conquistar a minha casa, quando eu tiver o meu carro, quando eu fizer aquela viagem, quando chegar as férias, quando chegar o fim de semana, quando eu ganhar o 13º, quando. Mas aí nós vemos que chega isso tudo e ainda assim eu estou olhando lá na frente. Não é o suficiente o agora. Quando nós conseguimos olhar para o agora e entender assim, eu sou capaz, eu tenho em mãos tudo que eu preciso para construir o sucesso. Porque o sucesso ele não é só dinheiro. O sucesso é a realização. E individualmente, talvez para algumas pessoas, o sucesso pode ser dinheiro. Conquistar o sucesso ele não é difícil. Difícil é o processo de amadurecimento para eu ser merecedor desse sucesso e que ele permaneça. E esse amadurecimento vem de um ponto de partida que é eu na minha história. Abrir um mapa. Quem eu sou hoje, onde eu deveria de estar e onde eu estou. O que falta de trajeto? Mas eu preciso ter objetivos, propósitos. Não pode ser só um dia após o outro. Está chegando o final de semana, o feriado, o fim de ano, mas eu preciso da segunda-feira para realizar o meu sonho, eu preciso do janeiro para construir o meu projeto, eu tenho que estar presente. Isso depende das ferramentas que nós vamos utilizar. A Ailus Educação tem ferramentas, parceiros, a ViaCred está aqui para nos trazer ferramentas, mas aí a pergunta é, né? Quem nunca utilizou uma faca de cozinha para remover um parafuso? A ponta da faca está lá, né? Que toda torta, onde estava o parafuso virou um buraco enorme, o parafuso já era, mas a gente diz, eu estou tirando parafusos. E a análise disso não é sobre estar tirando parafusos, mas com que qualidade que você está fazendo isso. Pode ser muito maior, muito mais rápido com a ferramenta certa. O que eu preciso aprender é me sentir realizado com a conquista que eu já tenho. Porque, encerrando o dia de hoje, nós já conquistamos mais um dia da nossa vida. E ele tem que ser exemplo para tomada de decisão amanhã. Porque se foi um dia que me trouxe realização e de sucesso, eu tenho que replicar amanhã para que seja de melhor ainda. Mas se o dia de hoje não me trouxe a realização que eu queria, como é que amanhã pode ser diferente então? A fuga que eu tenho que encontrar é entender exatamente qual é o meu objetivo nisso tudo. A resposta rápida não é a solução. O prazer momentâneo não é a garantia da durabilidade daquilo que eu vou ter. Às vezes, 30 segundos podem custar 30 anos da minha vida para recuperar aquilo que um momento que eu chamei de prazer, de diversão, de lazer, cobrou de mim naquele momento. Mas eu tenho energia para correr atrás. Mas muita coisa da minha vida vai deixar de existir, porque eu realmente vou ter que abrir mão de uma parte muito importante para recuperar aquilo que o meu emocional disse que era legal, que era bom e que eu precisava. Então, por que não viver o agora com intensidade, com propósito, sabendo que eu estou no controle? Isso. Controle é quando não ditam o que eu tenho que fazer, mas quando eu sei exatamente o que é importante para mim, indiferente do que pensem a respeito. Perfeito. Mark, suas considerações finais desse episódio? É um resumo do que o Alexandre falou ali. Eu acho que para mim, é ser dono do seu próprio tempo, não ser escravo de algoritmo, você ter a liberdade financeira desejada,
você ter saúde, cuidado com esse tipo de coisa, porque, gente, isso vai minar a sua saúde, suas relações. Então tem que tomar um cuidado com tudo isso. O meu recado é que, assim, não existe nada fácil, lute para conquistar, estamos aqui para ajudar, procure ajuda se precisar e tenha liberdade, tenha autonomia do seu próprio tempo, tenha liberdade de dizer não e falar, vamos em frente, não quero mais isso para mim, vamos conseguir sair dessa aí. Isso aí. Tá Leve bom? com leveza, alegria e Isso. busque a ajuda de quem pode ajudar de verdade, né? É isso aí. Queridos, Alexandre, Marcelo Marques, obrigada pela participação de vocês hoje no ViaCast. Tenho certeza que esse papo aqui vai influenciar muita gente a olhar para esse universo que a gente está vendo das bets aí, com outro olhar, com mais cuidado e buscar aí essa liberdade financeira que a gente tanto fala aqui, que essa sim pode ser muito duradoura e render muitos frutos. Obrigada. Verdade. Obrigado, Gi. Abraço, Alexandre. Obrigado, Gi. Obrigado, pessoal. Marques. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu. Muito bem. Gente, esse foi o ViaCast de hoje com muita informação para você disseminar também essas informações aqui que vão ajudar muito a vida de outras pessoas. Então, a gente fica por aqui, mas lembre-se, apostar não é investir. E tratar o dinheiro como jogo pode custar muito caro. Se esse episódio fez você refletir, compartilhe, porque quando o dinheiro vira jogo, quase sempre quem perde é o futuro.